Hoje, como todos sabem, é um dia muito especial. Hoje é o dia do aparecimento de Srila Govinda Maharaj. Ele apareceu no dia 18 de dezembro de 1929. E ele desapareceu em março, dia 27 de março de 2010. Então, portanto, ele ficou 80 anos conosco aqui no plano material, nos orientando, nos dando toda essa fortuna espiritual, a misericórdia para todos nós. Então, hoje é um dia extremamente importante para nós, do Sri Chaitanya Sarasvati Mati, e não só para nós, mas para todo o universo, né? O Jagaguru, o Guru Universal, Srila Govinda Maharaj, o Jagaguru, o Guru do Universo. E ele apareceu como o sol para nos dar a consciência de Mahaprabhu. Ele veio nos dar a consciência de Mahaprabhu. Ele foi escolhido por Srila Siddhar Maharaj. Vamos contar um pouquinho da história dele. A história dele completa, quem quiser, tem no livro Atada pelo Afeto, capítulo 1. Ele mesmo falando, autobiografia, como é que foi, como que ele entrou na missão. Eu vou falar rapidamente. A memória é curta, não dá para lembrar de tudo que está lá. Mas quem quiser chegar em casa e ler, é muito auspicioso também. Ele mesmo falou, nós lermos sobre a personalidade no dia do aparecimento ou no dia do desaparecimento. Por que falamos aparecimento e desaparecimento? Porque a alma não morre. Nós não vemos ele, mas ele está aqui. E nós somos muito afortunados. Hoje eu estava escutando a aula de Srila Ashara Maharaj, uma parte bem pequenininha que eu consegui escutar, e ele falou que justamente esse ano tivemos a fortuna dobrada, porque no calendário solar, que é o que nós seguimos no mundo material, e aqui no Ocidente, mas o calendário nosso, Gaudiya Vaishnava, é calendário lunar. E esse ano já tivemos o aparecimento dele no calendário solar, foi dia 1º de janeiro, e agora em dezembro estamos tendo novamente, mas no solar faz exatamente um ano que ele apareceu. Comemoramos aqui no dia 1º de janeiro e hoje novamente. Então, Srila Govinda Maharaj nasceu numa aldeia, num vilarejo muito pequeno, Bamunpará, né, o nome do vilarejo, na Bengala Ocidental, na Índia. E ele era uma criança muito simples, muito brincalhona, brincava de jogar futebol, adorava futebol. E ele também, claro, ele tinha todo o Siddhanta já. O pai dele era um cantor profissional, mas um cantor profissional de Radha Krishna Lila. O kirtan dele era em cima de os passatempos de Shrimati Radharani com Krishna. E Gurudeva aprendeu tudo isso, aprendeu a cantar todas essas canções. Ele tinha uma memória exemplar. A memória dele, o que você falava para ele, ele falava daqui 30 anos, palavra por palavra. Um guru genuíno. Então, ele decorou as canções. Quando o pai dele abandonou o corpo, ele ficou responsável pela casa, ele que sustentava a mãe e os irmãos. E ele trabalhava tipo um posto de saúde hoje, né? Um posto de saúde, ele ajudava o médico, e na época na Índia, isso, quando ele era jovem, foi por volta, se ele nasceu em 29, né? Ele tinha 15 anos, foi em 44 mais ou menos. Ele, na verdade, na Índia, se você fizesse 5 ou 10 anos de estágio com um médico, auxiliando médico, você se tornava médico na Índia, na época. E ele trabalhava no hospital, ele trabalhava nesse local também, ele sustentava a família, mas ele gostava muito da devoção, claro. E quando os brahmacharis, os sannyasis, vinham pregar na região que ele morava, ele ia sempre escutar. Ele ia sempre escutar, os sannyasis falavam sobre o Śrīmad Bhagavatam, ele já sabia o Śrīmad Bhagavatam, mas ele gostava de ouvir. E certa vez ele tocou mirdanga, deram a mirdanga para ele era um exímio tocador de mirdanga, ele tocou a mirdanga, os devotos ficaram impressionados com ele tocando mirdanga, de tão bem que ele tocava, um garoto de 16, 17 anos. E aí ele virou para os devotos e falou, posso ir com vocês para a missão, para o Sri Chaitanya Sarasvati Mati? Os devotos falaram, sim, vamos para lá. Mas, no meio do caminho, ele meio que se arrependeu.
Mas Srila Govinda Maharaj nunca falou uma mentira na vida. Ele tinha essa qualidade que praticamente aqui eu posso garantir que nunca ninguém fez isso. Todo mundo já mentiu, pelo menos um pouquinho. Até a Manu, que é pequenininha, tem 4, 5 anos, com certeza já cometeu, já falou alguma mentira. E Srila Govinda Maharaj nunca fez isso. Então ele tinha prometido para os devotos que ele ia com eles para o Sri Chaitanya Sarasvati Mati, tinha que atravessar o Ganges. E ele falou, como vou conseguir agora, como vou conseguir falar que não posso mentir. E aí ele falou para os devotos, eu vou com vocês, mas somente se for hoje. E ele sabia que no dia seguinte era o festival do Senhor Nishinradeva, era Nishinra Chaturdasi, o aparecimento do Senhor Nishinradeva. E ele pensando que os devotos não iriam, os devotos falaram para ele, então vamos hoje à noite. E ele não tinha o que fazer, ele não mentia, e ele foi com os devotos, atravessou o Ganges, foi com os devotos, chegou no Sri Chaitanya Sarasvati Mati de manhã, e era o dia de Sri Nishinra Chaturdasi. Nós fazemos jejum até o pôr do sol. Srila Govinda Maharaj nunca tinha feito jejum completo assim. Ele tinha feito sim a Kadash, ele era Brahmani, de família Brahmani, mas ele nunca tinha feito um jejum completo. E o jejum do Senhor Nishinradeva até o pôr do sol completo. E ele sentiu fome, claro, ele não estava acostumado. E aí falaram para ele, você pode comer uma mão, se eu não me engano é uma mão, você pode comer uma mão, mas ofereça primeiro metade para Krishna. E ele fez isso, mas antes disso, ele foi apresentado para Srila Siddhar Maharaj. E antes de conhecer Srila Siddhar Maharaj, então veja só, no dia do Senhor Nishinradeva, é um fato muito importante para nós, porque Srila Govinda Maharaj encontrou o devoto puro Srila Siddhar Maharaj. E como é dito, é um discípulo perfeito com um guru perfeito. Normalmente, se tem um guru perfeito, normalmente não, né? Porque tem muito guru aí que não é genuíno. Mas, quando tem um guru perfeito, nós não somos perfeitos. Nós não somos discípulos perfeitos. Mas Srila Govinda Maharaj tinha essa relação. Ele era um discípulo perfeito com um guru perfeito. E ele encontrou Srila Siddhar Maharaj nesse dia muito auspicioso. Mas quando ele chegou no Mati, o Sri Chaitanya Sarasvati Mati eram 3, 4 cabanas. Não era como ele tinha lido no Mahabharata, castelos, templos gigantes, tudo pomposo. Era muito simples, simples. Isso daí foi em 44, mais ou menos. Não, 44 não, 46, né? Mais ou menos em 1946. O Sri Chaitanya Sarasvati Mati tinha acabado de ser fundado. O Sri Chaitanya Sarasvati Mati foi fundado em 1941. Então ele se decepcionou e ele falou para o devoto que tinha levado ele para o Brahmachari, falou, poxa, mas é esse o Sri Chaitanya Sarasvati Mati? E aí o devoto falou, você está vendo a parte externa, mas dentro desse pequeno e simples templo tem um grande guru, tem um guru extremamente afortunado, um guru extremamente, assim, elevado, Srila Siddhar Maharaj. Ele é considerado, Srila Siddhar Maharaj, o 8º Goswami de Vrindavana. Então, para nós termos a ideia do calibre do guru fundador da nossa missão. Então, nós também somos afortunados de estar aqui hoje. Na verdade, como diz as escrituras, os gurus, e Srila Acharya Maharaj também falou, ninguém entra em Puri, ninguém pisa em Puri, se o Senhor Jagannatha não quiser. Tudo está sob o controle de Krishna. Ninguém pisa em Puri se o Senhor Jagannatha não quiser. Você pode comprar a passagem, você pode entrar no avião, vai acontecer algo se o Senhor Jagannatha não quiser, que você não vai pisar lá. Da mesma forma, para participar de um festival, o Guru tem que querer. Então, quem está aqui hoje é porque o Guru quis que vocês estivessem aqui. Nós, na verdade, somos manipulados como marionetes. Nós somos fantoches, não coordenamos nada. Então, todo mundo que está aqui hoje, ou quem está assistindo pelo Facebook, pelo Instagram também, Srila Govinda Maharaj também falava,
O pouco é muito. Então, quem está pelo Instagram não vai conseguir, de repente, fazer o Puspanjali aos pés de lótus de Srila Govinda Maharaj. Não vai conseguir participar presencialmente do Guru Puja. Não vai honrar a praçada de Srila Govinda Maharaj aqui. Mas o pouco é muito. Então, também está tendo benefício espiritual, claro. Quem está assistindo a live, todos nós estamos ganhando mérito espiritual. E Srila Acharya Maharaj falou outro dia, nós lemos a aula dele, que tem uma diferença entre misericórdia e sukriti. Sukriti você pode ganhar sem fazer nada. Misericórdia não. Misericórdia você tem que ter o seu ato. E misericórdia é serviço devocional. Então, quando você faz serviço devocional, você ganha misericórdia, você ganha serviço devocional. O sukriti pode ter a gyata sukriti. Uma flor, por exemplo, ela é oferecida para Deus, para o Guru, é a gyata sukriti. Ela não participou, alguém colocou ela no altar. E o gyata sukriti é quando a gente faz o serviço. Então, misericórdia é diferente, é próximo, é parecido, mas não é igual a sukriti. Todos nós temos sukriti de estar aqui, as crianças, todos nós, não é por acaso que estamos aqui. Então, continuando com a história de Srila Govinda Maharaj, ele foi para a missão, Srila Siddhar Maharaj conversou com ele, e ele falou para Srila Siddhar Maharaj, eu vim para ficar. E Srila Siddhar Maharaj falou para ele, mas você vai seguir tudo o que eu falar? Ele falou sim, mas aí ele pensou, mas e se eu pensar algo diferente de você? E Srila Siddhar Maharaj falou, assim mesmo, você vai ter que me seguir. Porque o Guru é a última palavra, um Guru genuíno, ele é o dono da verdade. A nossa mente está sempre errada. Tanto é que Srila Govinda Maharaj, uma vez, ele recebeu a orientação, não só ele, mas todos os brahmacharis, todos que viviam no templo, receberam a informação de não jogar praçada fora. Então Srila Siddhar Maharaj falou, se sobrar dal, coma no dia seguinte no café da manhã. E os brahmacharis fizeram isso, claro. Toda manhã, aí aquele dia sobrou dal, e eles colocaram no prato de Srila Govinda Maharaj, todos eles. Quando Srila Govinda Maharaj viu, o dal tinha um inseto no dal. Imediatamente ele pensou, eu não vou comer isso. Mas ao mesmo tempo ele pensou, meu Guru falou que não posso jogar fora no lixo praçada. Praçada é misericórdia, praçada não é comida. Praçada não tem carboidrato, não tem sais minerais, vitamina, não tem proteína, não tem gordura. Praçada é misericórdia. Então, Srila Govinda Maharaj pegou e comeu, honrou a praçada. E Srila Siddhar Maharaj então falou para ele, mesmo que você achar algo diferente, você vai ter que me seguir. Você está disposto a isso? Srila Govinda Maharaj falou sim. E aí começou a vida dele no Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Logo no início, Srila Siddhar Maharaj sabia que ele ia ser o Acharya sucessor. Logo que ele entrou na missão. E os outros ficaram com inveja, sim. Todo lugar tem inveja. Não é porque a pessoa é iniciada que ela é um devoto puro. Somente um devoto puro não tem inveja. Somente um devoto puro não tem cobiça, não tem loucura, não tem ira. O devoto puro não tem ira. Você não vai ver um devoto puro irado. Você não vai ver ele com luxúria, querendo desfrutar dos sentidos. O devoto puro, ele não tem ego. Mas nós não somos devotos puros. Então, os devotos que estavam lá ficaram com inveja de Srila Govinda Maharaj. Começaram a tratar ele mal. Ele passou por maus bocados nessa época. Por quê? Porque não aceitavam que um garoto que acabou de chegar tivesse esse cargo, né? Essa posição que Srila Siddhar Maharaj comentou. E aí Srila Siddhar Maharaj falou com a sua irmã, Ramadevi, falou, o que você acha desse garoto? Ela falou, esse garoto, agora ele é muito bom, é uma pessoa muito boa. E todos fizeram isso. A irmã de Srila, a Bhaktivedanta Swami Prabhupada, gostava de Gurudeva.
A irmã de Shila Siddhar Maharaj gostava de Gurudeva. A irmã de Shila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, ela também gostava de Gurudeva. Todos gostavam de Gurudeva. E Gurudeva falou, até onde eu morava, até em Bamumpara, lá todos gostavam de mim. Ele falou, todos gostavam de mim lá. E ele falou para todos nós, ensinou para nós, não tenha inimigos. Ele falou para nós isso, não tenha inimigos. Mas como que não vamos ter inimigos? Sendo humildes, tolerantes, dando honra a todos sem querer em troca. Esse é o terceiro sloka do Shri Shikshastakam. Os 8 slokas, os 8 versos escritos por Deus, Shriman Mahaprabhu, esse é o terceiro. E Srila Govinda Maharaj falou, esse é o principal. O principal sloka para nós é esse. Se não tivermos humildade, tolerância, dar honra a todos sem querer em troca, não conseguiremos cantar o Mahamantra. A única forma de cantar ininterruptamente o Mahamantra é ter essas 4 qualidades. Então, Srila Govinda Maharaj entrou no templo, ele serviu Srila Siddhar Maharaj até o final. Ele se tornou Brahmachari. O nome dele era Gourendo Brahmachari. Depois ele largou o Brahmachari, ele se casou, teve filhos. E aí Srila Siddhar Maharaj, em 1985, chamou ele de volta, deu para ele sannyasi, a ordem de sannyasi. Em 86, Srila Siddhar Maharaj nomeou ele o Acharya sucessor Sevaita presidente do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Gurudeva não queria aceitar, porque ele sabia que quando ele aceitasse, Srila Siddhar Maharaj iria abandonar o corpo. Mas Srila Siddhar Maharaj falou para ele, se você não aceitar, eu vou abandonar o corpo. Ele ficou 40 anos esperando Srila Govinda Maharaj aceitar o cargo, aceitar a cadeira do Acharya da missão. E antes disso, Srila Govinda Maharaj, quando ele era criança ainda, Srila Siddhar Maharaj ia na casa de Swami Prabhupada. Eles eram muito próximos. Srila Siddhar Maharaj e Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Na época grihasta ainda. Ele era casado, tinha uma indústria farmacêutica, tinha filhos. E Srila Siddhar Maharaj ia na casa dele em Calcutá, morava com ele em Calcutá e Gurudeva junto. E Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, na época grihasta, ele tomou conta do centro de pregação do Sri Chaitanya Sarasvati Mati em Calcutá. Isso está na biografia de Srila Govinda Maharaj. E Srila Swami Prabhupada dava aula do Bhagavad Gita para Srila Govinda Maharaj. Srila Govinda Maharaj ficava em torno de 3 meses, 2 meses, todo ano na casa de Swami Prabhupada. Eles iam pregar juntos. E ele foi convidado por Prabhupada na década de 70. Ele foi convidado por Prabhupada para sair num tour mundial pregando. E ele iria. Só que Srila Siddhar Maharaj ficou muito doente nessa época. E Srila Govinda Maharaj era médico, ayurvédico, muito bom. Ele que cuidava de Srila Siddhar Maharaj. E ele falou para Prabhupada, não vou poder ir. Não vou poder ir pregar pelo mundo. Mas ele foi pregar pelo mundo, ele foi o primeiro. Srila Ashara Maharaj falou isso hoje. Srila Govinda Maharaj foi o primeiro a pregar pelo mundo, fazer o tour mundial, depois que Prabhupada abandonou o corpo. Prabhupada disseminou a consciência de Krishna pelo mundo ocidental, não só pelo ocidental, mas mais pelo mundo ocidental. E Gurudeva, Srila Govinda Maharaj, foi o primeiro a sair pregando. Ele fez 24 tours mundial, ele visitou o mundo 24 vezes, ele veio para o Brasil em 1984, em 1988, o Panchatattva Prabhu estava lá, na época, não sei se alguém mais, Urama, não sei. O pensamento que ele estava, né? Então ele veio 2 vezes para o Brasil, né, deu essa misericórdia para nós, instalou a deidade de Mahaprabhu em Vargem Grande Paulista, enfim. Depois em Campos do Jordão, quando foi transferido para lá. E ele é nosso guru. Srila Acharya Maharaj falou, o que seria de nós sem Srila Govinda Maharaj? Por quê?
Porque Srila Govinda Maharaj, ele que aceitou os ocidentais quando Swami Prabhupada abandonou o corpo. Os ocidentais foram buscar abrigo em Srila Siddhar Maharaj, porque é a orientação de Swami Prabhupada. Quando eu abandonar o corpo, vocês vão seguir o meu guru, o meu Shiksha Guru. Swami Prabhupada considerava Srila Siddhar Maharaj o seu guru instrutor. E ele falou, quando eu abandonar o corpo, vocês vão seguir ele. Alguns foram. Sripata Pasi Maharaj, Srila Ashara Maharaj, Srila Janardana Maharaj, outros também, Srila Madhusudana Maharaj, outros e outros foram da nossa missão, mas Srila Siddhar Maharaj não aceitou eles, porque ele era muito idoso. Ele não queria aceitar, e tinha o problema também de acharem que ele estava roubando os devotos da outra missão. Mas Srila Govinda Maharaj falou, pode aceitá-los que eu tomarei conta deles. Então nós só estamos aqui hoje no templo, só existe esse templo, porque Srila Govinda Maharaj deu abrigo para os ocidentais. E Srila Govinda Maharaj falou, eu quero um templo em São Paulo, sem comércio, sem nenhum tipo de comércio. Está gravado isso por Sripata Pasi Maharaj, a orientação de Gurudeva, e o templo se manifestou claro, porque quando o Guru quer algo, quando um Guru genuíno quer algo, acontece. Acontece, e estamos aqui por causa de Srila Govinda Maharaj também. Claro, Srila Acharya Maharaj, Srila Siddhar Maharaj, mas por isso Srila Acharya Maharaj falou, devemos tudo a Srila Govinda Maharaj. Ele é um Guru que fala sempre com carinho. Ele é um Guru que está sempre sorrindo. Você não vê Srila Govinda Maharaj em nenhuma foto. Não é que ele fazia pose para foto. Ele era assim. Eu não conheci ele pessoalmente. Eu acho que daqui o Panchatata Prabhu e o Raskananda Prabhu conheceram ele pessoalmente. Né? Então, dizem que ele era assim. Era uma pessoa extremamente humorada. Ele tinha um humor muito bom. E em termos de Siddhanta, não tenho o que falar. Não tenho que falar em termos de Siddhanta, de humildade. Tem uma história que Srila Acharya Maharaj contou, que Srila Govinda Maharaj, ele foi pregar num outro local e a pessoa que era o anfitrião sentou, falou primeiro e começou a se vangloriar. Ele puxou o currículo dele, porque eu isso, porque eu aquilo, e falou. E Srila Govinda Maharaj começou a falar assim depois. Quieto, ele ficou quieto, humilde, e ele começou a falar assim, eu sou um garoto, né? Sou um garoto, ele falou, fui criado num vilarejo muito pequeno, eu não sou erudito, tal, começou assim a falar. E depois ele foi citando sloka, e mais sloka, e mais sloka, e mais sloka, explicando. E no final o anfitrião ficou envergonhado de ter se vangloriado tanto. E Gurudeva com aquela humildade. Por isso a pessoa não precisa ele se vangloriar. Os outros veem quem é quem. E Srila Govinda Maharaj, ele tinha essa atitude. Ele era muito humilde, muito tolerante com todos. Tem várias passagens que tinha um ocidental que foi lá no quarto dele, né, na varanda dele. O ocidental estava com o Bhagavad Gita e o ocidental foi prestar reverência para Gurudeva. Ele colocou o Bhagavad Gita no chão. O Gurudeva olhou e falou, Prabhu, Bhagavad Gita é Krishna. Não tem diferença entre Bhagavad Gita e Krishna. Não ponha no chão. E o devoto pediu desculpa e colocou em cima do sapato. Então, Gurudeva olhou e falou, né? Ele pensou, e Acharya Maharaj comentou isso. Gurudeva falou, o que eu posso fazer com os ocidentais? Ele acha que o sapato é menos contaminado que o chão. Né? Esses somos nós, milechas, ocidentais. Então ele começou a não exigir tanto dos devotos ocidentais. Quando chega em Jamastami, que todo mundo não consegue fazer jejum até a meia-noite, que é o correto, ele falava, tudo bem, os ocidentais podem comer às 10 horas da noite.
Nós somos café com leite. Né? Não sei se hoje ainda brinca disso, né? A pessoa fala, ele é café com leite, né? Mas na minha época era assim. É. Então, tem todo mundo lá brincando, aí fala, não pega ele não, porque ele é café com leite. Aí deixam ele lá até o finalzinho da brincadeira, para não acabar com a brincadeira, né? Então, nós somos assim. E Srila Govinda Maharaj também falou no Ratha Yatra que nós somos muito mimados. Ele falou, vocês são muito mimados, o ocidental é muito mimado, né? Então, por qualquer coisinha, nós vamos embora, não queremos mais voltar. Qualquer coisinha que você fala para a pessoa fala, eu não vou mais lá, eu não quero mais escutar esse guru só me dá bronca. Esse guru, ele falou, nós somos mimados, mas nós temos uma grande personalidade que está preocupada conosco. Porque quem dá bronca em você, quem te corrige, é aquele que gosta de você. Se você não gosta da pessoa, você não está nem aí para corrigir a pessoa. Se a pessoa está fazendo errado algo. Então nós temos que corrigir sim. Srila Govinda Maharaj falou isso. E se nós não corrigirmos, nós vamos participar do erro. Se não corrigirmos alguém que está fazendo algo errado, claro que você tem meios e meios e meios de corrigir, né? Você tem meios e meios de falar, mas temos que corrigir sim. E ele foi corrigindo nós gradativamente, com muita tolerância, depois dessa história do sapato, com muita tolerância. Srila Madhusudana Maharaj contou uma história que certa vez Gurudeva estava olhando a arrumação do altar, se não me engano é de Londres, fazem muitos anos isso. Madhusudana Maharaj estava lá. E Gurudeva olhando, os devotos arrumando o altar, né, para a instalação da deidade e tudo. E Gurudeva virou e falou assim, coloquem um pano embaixo do Guru Parampará. O Guru Parampará não pode ficar no mármore. O Guru Parampará não pode ficar no altar de madeira, enfim. Tem que ter um pano, tem que ter uma proteção. Tipo uma toalhinha, sei lá, algo. E Gurudeva, o Guru falou isso. E os devotos lá arrumando flor, arrumando isso, arrumando aquilo, né? E acabou arrumar o altar e não colocar o paninho. E aí Madhusudana Maharaj virou e falou assim, vocês acham que vocês estão fazendo serviço? Gurudeva, a única coisa que ele falou para fazer, vocês não fizeram. Então, quando fazemos algo que o Guru não orienta, não é serviço. Somente com a orientação do Guru. Srila Govinda Maharaj também, ele gostava muito de suco de abacaxi, ele adorava abacaxi. Falando nisso, hoje nós fizemos suco de abacaxi, porque ele adorava abacaxi. E o devoto, ele falou para um devoto, eu quero um copo de água. E o devoto foi lá, em vez de trazer a água, fez um suco de abacaxi. E aí Gurudeva olhou para o devoto e falou, eu pedi água. Isso não é serviço. Claro que ele quis dar uma instrução para o devoto. Ele pediu água, o devoto levou abacaxi. Por que não é serviço devocional? Mas ele deu um suco para o Guru, porque veio da mente dele. A mente dele pensou, eu vou dar abacaxi porque é melhor, mas o Guru não pediu suco de abacaxi. O Guru pediu água. Claro que isso é um exemplo real que aconteceu. Então o Guru pede algo, temos que fazer aquilo, não o que nós imaginamos. E Srila Govinda Maharaj, com muita paciência, muita tolerância, ele ia corrigindo a todos, um por um. Ele corrigia mais aquele que aguentava mais. E ele falou, eu só posso dar bronca em um devoto. Eu só posso corrigir um devoto. Os outros não aguentam a correção. O único devoto que eu posso corrigir é Srila Acharya Maharaj. Porque eu mando ele embora, Gurudeva ficava nervoso e falava, vai embora daqui. E Srila Acharya Maharaj abaixava a cabeça e ia. Daqui 1h30, Acharya Maharaj voltava, prestava reverência. E aí Gurudeva olhava para ele e falava, eu não te mandei embora? Ele falou, sim, mas o senhor não falou para eu não voltar. Então ele falou, Srila Acharya Maharaj, o único que aguentava bronca, o único que foi preparado para ser sucessor. Contudo, Gurudeva preparava ele o tempo todo para ser sucessor, porque ele era o único que tinha essa capacidade. O Guru genuíno, ele é pesado. Um dos atributos, né, do significado de Guru é pesado.
ele não vai se abalar por qualquer coisinha. Não é qualquer vento que vai tirar ele da devoção. Não é porque o Guru... Srila Govinda Maharaj, uma vez, a Acharya Maharaj contou isso na aula. Srila Govinda Maharaj estava apanhando literalmente de Srila Siddhar Maharaj. E aí, em vez de ele fugir, ele se aproximou de Srila Siddhar Maharaj. E a Srila Siddhar Maharaj falou, mas eu estou te batendo, você está se aproximando? E a Gurudeva falou, é que você não sabe bater. Por isso eu cheguei mais próximo. Esse é o relacionamento de um devoto puro com um guru puro. Né? Nós não temos nem ideia do que seja isso. Mas, enfim, tem muita história de Srila Govinda Maharaj, tem muita gente para falar aqui. Raskananda, Urama, Upancha, enfim, quem quiser falar, qualquer um, pode falar. Quem quiser começar agora a falar, Pancha, vai, você que é o mais velho em termos de missão. Usei um eufemismo aí, vocês perceberam. Pega o microfone. É melhor porque as pessoas da live escutam. Vê se ele chega. Vai puxando. Damodara Prabhu já falou quase tudo, mas o que eu poderia acrescentar é que Siddhar Maharaj, né, falou que em muitos aspectos Srila Govinda Maharaj era superior a ele. Então é inconcebível isso, né? Você ouvir isso de Siddhar Maharaj, que é o fundador da missão, você já falou tudo, e ele dizia que em muitos aspectos Srila Govinda Maharaj era superior a ele. E o relacionamento entre eles era um relacionamento, como você falou, né? Que era supra-humano, né? A gente via, era uma coisa irreal, era uma coisa que saía fora das expectativas do olho humano, né? Eram atitudes que você surpreendiam, né? A gente esperava uma coisa e era outra, e não era uma coisa assim visível, demonstrável, que eles estavam fazendo para aparecer ou para mostrar para alguém, eram coisas que você percebia a distância, o relacionamento deles. Srila Govinda Maharaj na Índia, ele ainda não era sannyasi, ele servia 24 horas lá Siddhar Maharaj. Você só via ele passando para lá e para cá, enquanto os sannyasis ficavam lá na varanda, lendo, não sei o que lá. Eu não fiquei um minuto sem ver ele fazer um serviço. Ele descia e subia no quarto, acho que por dia, mais de 50 vezes. Era café da manhã, almoço, prachada no almoço, jantar, remédio. Eu só via, e eu fui como turista, né, porque o Bhuvana me levou, e eu só vi ele passando de lá para cá, mas numa velocidade. Aí eu falava, ele não faz outra coisa, Bhuvana? Não, ele só serve o Guru. A função dele é servir o Guru. E ele não dava bola para sannyasi nenhum, entendeu? Ele é focado em Srila Govinda Maharaj, e era o serviço de lá para cá, daqui para lá. E quando ele saía para a cidade para fazer as compras, o Guru Maharaj ficava na varanda esperando ele, aguardando. Enquanto ele não voltasse, ele não entrava para o quarto. Quando ele via despontando Srila Govinda Maharaj voltando do mercado, ele olhava, fazia assim e entrava para o quarto. Então é um amor incondicional, um amor que não é mundano, né? Um amor extraordinário, não é um amor marginal, um amor que a gente conhece daqui. Então era surpreendente ver... Assim, eu mesmo como leigo não conhecia nenhuma regra, nada, que eu fui como turista a primeira vez lá com o Bhuvana, né? Eu fiquei surpreso com o relacionamento dos dois, que era um relacionamento assim de um amor incondicional, um amor inexplicável. Então eu acho que é isso, né? Exaltar Srila Govinda Maharaj é um prazer, acho que para Guru Maharaj, né? Agradar o Guru dele e vice-versa. Então era isso que eu tinha para falar. Já Srila Govinda Maharaj que... Ele cozinhou para Prabhupada também. Quando ele ficava com Prabhupada, ele cozinhava para Swami Prabhupada. Então... Eu conheci, começando a falar de mim, mas conheci Srila Govinda Maharaj quando eu fui para a Índia, né, no final de 2008, começo de 2009, e ele é meu guru. Eu o encontrei fisicamente pouco mais de 10 vezes. Conversei algumas coisas com ele, pude compartilhar do seu darshan junto com os devotos que estavam lá na época. Sripati Tyagi Maharaj estava lá, Srila Maharaj estava lá, Srila Maharaj, Srila Janardana Maharaj, Srila Goswami Maharaj,
Avadut Maharaj, Srila Avadut Maharaj não estava lá naquele momento, mas Srila Trivikram Maharaj estava lá também. Devabandhu estava lá, Nanda Priya, o falecido Goraprashada Prabhu estava lá, e mais tarde o Bhuvana, acho que o Bhuvana não foi mais depois dessa época, o Bhuvana já estava doente. Srila Govinda Maharaj é a vida, a alma, o centro e a orientação do Sri Chaitanya Sarasvati Mata. Não há diferença perceptível entre ele e Guru Maharaj, né? Vou falar algumas coisas. A mãe dele queria ter um filho há bastante tempo, ela não estava conseguindo ter. E ela orou para o Sr. Shiva. E algum tempo depois, ela orou em segredo no seu coração. Ela ficou grávida e o sacerdote do Sr. Shiva veio no dia do nascimento de Srila Gurudeva e falou: o Sr. Shiva disse para mim um sonho que o filho dele ia nascer nessa casa. E nós sabemos também daquele passatempo em que quando Srila Gurudeva era pequeno, a mãe dele estava... Isso é comum, né, na Bengala, a gente fala tigre de Bengala, e ele nasceu no distrito de Burdwan, que tinha tigres de Bengala soltos por aí, né? Então não era incomum pessoas morrerem por causa disso. E a mãe dele estava lavando... o pai de Gurudeva faleceu quando ele era pequeno, né? Mas a mãe dele estava lavando roupa na beira do rio, e um tigre de Bengala apareceu, ela orou para o Sr. Shiva, e o tigre de Bengala não os matou, né? E isso era uma história que a mãe de Gurudeva sempre contava. Então havia uma aura em torno de Gurudeva de que ele era protegido do Sr. Shiva, né? E é claro, desde cedo ele apresentou as qualidades de um Brahmani, de um Bhattacharya, de um Goswami. Ele, como Damodar lembrou, ele não se recordava de jamais ter dito uma mentira ou de ter quebrado um galho de árvore, ou de ter machucado um animal ou uma planta. Ele dizia, lembrando da infância dele, né, porque os pais dele contavam todo o Bhagavatam para ele, todo o Gita, todo o Mahabharata. Ele nasceu nesse mundo, né? Vaishnava Maharaj costumava dizer que enquanto a gente via desenho animado, lia história em quadrinhos, o Gurudeva estava decorando o Mahabharata, o Srimad Bhagavatam, o Gita, né, o Ramayana. E o Gurudeva dizia que quando ele era pequeno ele tinha a impressão que tudo estava vivo. Todos os animais, ele, os colegas, as pedras, o rio, o ar, o sol, tudo estava vivo e ele amava tudo e tudo amava ele. Foi a vivência dele como criança, adolescente em Bamumpar, né? Bamumpar é o nome da vila, e o nome original era Brahmumpar, ou seja, é Vila dos Brahmanes, né? Então a vila onde ele nasceu também tinha essa tradição védica fortíssima, né? E Gurudeva dizia que todos na vila amavam ele amava todos da vila. E a vida dele era perfeita, até que o pai dele veio a falecer, né? O pai dele era um cantor, desses que as pessoas pagavam algumas rúpias para vir cantar as canções sagradas, né, dos passatempos de Shri Shri Radha Krishna. Mas o pai dele, claro, não deixava ele ouvir, e não deixava ele ir, porque não é para qualquer um ouvir, e não é para qualquer um ficar cantando, não é para qualquer um ficar tocando. Mas o Gurudeva ia escondido. E ele ia escondido, e ele só de ouvir, de rabo de ouvido, ele decorou todas as canções. E ele tinha todas as canções de cor. E logo depois que o pai dele veio a falecer, quando ele estava no começo da adolescência, o tio dele, que era um guerreiro, ele era um lutador, na verdade, o tio dele chorou um dia e disse: olha só, continuam chegando pedidos de que o seu pai cante nas casas e nos templos. Eles não sabem que seu pai faleceu. E eu fico chateado que eu não posso dizer para eles que seu pai faleceu. E Gurudeva na hora falou: não diga então, me manda que eu sei fazer. Ele é sempre assim, manda, eu faço, assim, manda. E ele foi e ele fez exatamente o trabalho que o pai dele fazia. E ele dizia que até os Gunjas, né, eu não sei se eu estou falando demais. Ele dizia que até os Gunjas, até os ladrões da vila e dos arredores amavam ele e não faziam mal para ele. E pediam que ele abençoasse eles, tipo, antes dele fazer qualquer coisa com o mate, né?
E ele, como o Damodara lembrou agora, né, era aprendiz de um médico no que seria uma UBS hoje em dia, né, lá perto da casa dele. Então ele já estava predestinado a ser o médico da vila. Isso que a gente não entende. Ele ia ser o médico da vila, ele ia ser a pessoa mais importante da vila, ele ia sustentar a mãe, ele ia sustentar a família, ele ia sustentar tudo e tal. E quando ele viu um grupo, né, de brahmanes do Sri Chaitanya Saraswati Math, ele falou, eles me lembram o Sri Chaitanya Charitamrita, né? Ele falou, eles me lembram as pessoas, né, do Sri Chaitanya Charitamrita. Ele se juntou a eles, ficou muito feliz tocando, e quando eles pediram, como você falou, né, quando eles pediram para ele falou, ok, mas tem que ser agora, né? Mas tem que ser amanhã. E ele falou, nossa, eu nunca menti na vida. E aí ele teve que ir, né? Porque eles foram no dia seguinte. E quando ele chegou para Guru Maharaj, isso que é muito interessante, né? Guru Maharaj imediatamente percebeu quem ele era. Porque um devoto puro percebe o outro. E quando ele percebeu, isso que a gente também não se lembra muitas vezes, né? Vários seguidores de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, que foram discípulos iniciados por ele diretamente, viviam ao redor de Guru Maharaj. E ele falou, analisem esse menino, né? Analisem esse menino e vejam se ele é de fato quem eu penso que ele é. E eles analisaram ele por algumas semanas e, assim, eles não estavam para brincadeira, né? Eles falaram exatamente o que eles achavam. Eles falaram, sim, ele será seu sucessor, ele é perfeito. E aí Guru Maharaj pediu para Gurudeva decorar, em alguns meses, 70 canções devocionais que ele tinha que decorar para cantar lá no templo. Eu não lembro exatamente quanto tempo ele decorou. Em uma semana ele decorou 22. 22. Em uma semana, rapidíssimo ele já decorava e já começou a cantar. E a relação de Gurudeva e Guru Maharaj é a definição de uma relação mística. Eles não precisavam necessariamente falar diretamente um para o outro para saber o que o outro queria. Eles tinham compreensão perfeita dos Vedas, eles se comunicavam por meio dos shlokas, por humores transcendentais, dois rasikas, né, trocando sabores transcendentais um com o outro. Essa era a relação deles por décadas. E quando os devotos e claro, ele aprendeu o Bhagavad Gita com Swami Maharaj, ele pregou em Calcutá sob a orientação de Swami Maharaj por muitos anos. Swami Maharaj dizia, meus filhos não necessariamente são meus, mas você é meu filho. O Gauranga é o filho que eu queria ter tido, né? É o meu filho mais querido. É o filho mais querido. Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada dizia isso dele, né? Então essa era o nível da relação dos dois. Depois, quando Swami Maharaj voltou vitorioso do Ocidente, né, tendo vencido os Estados Unidos, quando ele voltou, e eles, no tempo de Mayapur, se eu não me engano, né, estavam tendo um programa lá, e Guru Maharaj, Swami Maharaj e Gurudeva, né, e Gurudeva citou o sloka que eu não conheço de cor, né, mas que assim, para quem eu posso dizer e quem acreditaria, né, que a suprema personalidade de Deus, a suprema realidade está andando no quintal, né, de Mãe Yashoda, algo assim, né, o sloka. E ele dizia que para quem eu poderia dizer e quem acreditaria que o nosso Acharya não, nossa, qual a Bhaktivedanta Prabhupada é Abhaya Charanaravinda, né? Nosso Abhaya Charanaravinda agora conquistou o Ocidente, né? E está aqui conosco, né? Aqui com todo esse sucesso. Porque o templo foi inaugurado com o Gurudeva dando a palestra. Com o Gurudeva dando a palestra, isso. E então a relação, né, dos dois movimentos é muito íntima. E quando os devotos vieram, né, depois do desaparecimento de Swami Maharaj, depois quando os devotos vieram, ele que abrigou a todos, né, ele que orientou a todos, ele que guiou todos para Guru Maharaj. E temos várias histórias em relação a isso. E Gurudeva, ele era a luz que guiava o Sri Chaitanya Saraswati Math. E depois do seu desaparecimento, nós sofremos muito. Mas hoje é o dia de aparecimento dele, então hoje é um dia de comemoração. E, enfim. Já essa Gurudeva aqui, já.
fala tudo. O que eu sei da vida de Gurudeva é atado pelo afeto. Né? A única coisa que o Siddhamandara não falou que eu me lembro é que quando ele saiu com os devotos para encontrar Srila Sridhara Maharaj, e aí ele ficou no Ashram e o tio dele, o tio de Gurudeva, foi atrás dele para tentar trazer ele de volta, né? Tem esse detalhe, né? E aí Guru Maharaj falou para ele, tudo bem, eu deixo ele com você, mas você tem que me derrotar filosoficamente. Se você me derrotar, você pode levar ele, né? E aí começaram aí não deu nem graça, assim, né? E aí ele acabou ficando no Ashram, né? E é isso, o que eu lembro vocês já falaram, Prabhu. Inclusive, Prabhu Rasikananda falou umas coisas que eu nem sabia, né? Mas é isso, eu não tenho muita qualificação para falar de Gurudeva e eu tive muito pouco contato com ele, né? Quando eu tomei iniciação, ele já tinha abandonado o corpo, tudo, eu não conhecia ele pessoalmente. Mas é isso, esse detalhe que eu lembrava aí. Deixa eu ver aqui. Aqui o Gurama comentou, né? Esqueci de falar. E a história, Srila Siddhar Maharaj recebeu primeiro a mãe de Gurudeva, né? Primeiro foi a mãe de Gurudeva e falou, poxa, você tirou meu filho, né? Meu filho que bancava a casa, ele que sustentava. Ele que sustentava a família enfim, como é que vai ficar? Aí Srila Siddhar Maharaj falou, quanto ele ganhava? E a mãe de Gurudeva falou, ele ganhava 20 rúpias por mês. E a Srila Siddhar Maharaj falou, eu dou para você as 20 rúpias. E ela ficou feliz e foi embora. Mas passou um tempo, veio o tio com outros, né, da cidade, lá do vilarejo, e com pandits também, né, vieram não somente o tio dele. E aí o tio dele falou, não, para ele é melhor ele ficar servindo a família. Um conceito errado, né? Segundo o Gaudiya Vaishnavismo. O melhor para ele é servir a família. Ele tem a mãe, ele tem os irmãos, ele tem que bancar os irmãos, ele tem que sustentar. E Srila Siddhar Maharaj falou, fica aqui 3 dias, se você conseguir me convencer que isso é melhor do que servir Deus, aí você pode levá-lo. E claro que Srila Siddhar Maharaj ganhou no Siddhanta, né? A melhor coisa é se entregar a Deus, não? Porque Krishna fala no Bhagavad Gita, né? Se você se render totalmente a mim, eu tiro todo o seu dharma, né? Eu tiro, você não vai cometer pecado nenhum em abandonar a família, em abandonar o cachorro, em abandonar, enfim, em abandonar tudo, né? Se você se render a Krishna, ele te tira todo esse dharma que você tem social. E Gurudeva fez isso, Srila Siddhar Maharaj fez isso, Srila Acharya Maharaj fez isso. Largou a família e foram para o templo e se dedicaram exclusivamente à missão. Então, esses são devotos puros, né? Associados direto de Krishna. Então, o Gurama lembrou, né, que eu tinha esquecido desse fato, mas a mãe de Gurudeva também, quando foi chamá-lo, ela puxava ele, a mãe de Gurudeva puxava ele, e Gurudeva agarrou numa grade, ele preso na grade, a mãe puxava ele, e Srila Siddhar Maharaj falou, ele não quer ir com você. Aí que ela falou do dinheiro e tal, e ficou resolvido, né? Mas deve ter mais assuntos que nós esquecemos, né? Então, se olhar no livro, o Atado pelo Afeto, o Gurudeva tem a autobiografia dele, e aí podemos ver isso, né? Temos uma canção para cantar antes do Guru Puja, antes de fazer o Puspanjali, que está na página 236, dá uma olhada das canções, Guru Parampara. Eu acho que eu tenho o Srila Acharya Maharaj aqui cantando. 238. 238. Vamos cantar todos. Ô Jai Krishna, o aparelhinho está lá, você pega para mim, por favor?
Essa daí, né? Não, essa daí é desaparecida. Essa daqui. Você quer puxar ou você quer lembrar? Puxa aí. Krishna Hoite Chaturmukha Om Krishna Seva Mukha Prajna Padmana
de pé para fazer o Guru Puja. Quando acabar o Guru Puja, começamos com o Pushpanjali. Cada um vem, oferece a flor aos pés de lótus de Govinda Maharaj. Para quem nunca viu, é só ver quem faz primeiro. Sempre com a mão direita, nunca se oferece nada com a mão esquerda. Tá? Como a gente tenta a Japamala com a mão direita, a gente oferece com a mão direita. Está na página 36 do livro grande. O pequeno também tem, que se achar para ela a própria página. Deixa eu ver. Vou diminuir um pouquinho o ventilador, porque senão acho que vai ser difícil acender a lâmpada. Oi? Pode começar assim. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Jai Shri